mística e intensa que temos de Nossa Senhora. Você pode perceber que no dia de hoje, mesmo que de repente não tenha uma assiduidade frequente na igreja, mas o pessoal reza, não é? Eles vão para Aparecida, eles vão na Aparecidinha, não é? Da Babilônia, porque é o que nos remete às nossas origens, não é? Todos nós certamente temos uma imagem de Nossa Senhora ali, que nos recorda a sua proteção de mãe, que nos recorda a presença dela entre nós, e portanto, algo muito especial em todos nós. Eu, por exemplo, nasci numa cidade cuja paróquia que tinha na época era de Nossa Senhora Aparecida, então eu cresci vendo feriado, indo às celebrações, a procissão que se faz no dia, e portanto, nos lembra um projeto de evangelização, um processo de evangelização que chega a nós até os dias de hoje. É curioso que mesmo a liturgia de hoje evidencia a importância dessa mulher, a mais perfeita criatura criada por Deus, e nos convida ao mesmo tempo a olhar qual o compromisso que nós temos que ter diante da palavra de Deus. Primeiro, a primeira leitura de Esther vai evidenciar algo que nós chamamos nas Sagradas Escrituras. Esther figura Maria no sentido de antecipar essa onipotência intercessora que de fato ela é. Ela intercede pelos seus filhos, do mesmo jeito que a rainha Esther intercede pelo povo de Deus para que ele fosse libertado. Mas mais do que isso, quando olhamos as bodas de Caná, dos evangelistas, João é sem dúvida o mais teológico. Nada que João escreve para na literalidade do que está escrito. Tanto que se nós fôssemos desenvolver bem o que seria as bodas de Caná, não se está falando de qualquer tipo de casamento, não se está falando de qualquer hora que o Senhor apresenta. O casamento aqui é entre Cristo e o seu povo, entre Deus e o seu povo. E essa festa, a hora de Jesus, é quando ele nos readquire na cruz, e portanto é um casamento com um sabor de profecia que vai se realizar no desfecho da vida de Jesus. É por isso que somos chamados no primeiro momento da celebração entender que se trata de uma nova criação. Se você tiver curiosidade e ler no capítulo 1 de João, chegar no capítulo 2, onde estão as bodas de Caná, você vai ver que Jesus começa a realizar alguns sinais, certo? E você vai contando os dias. Quando chega nas bodas de Caná, providencialmente se está no 6º dia. O que é que Deus fez em 6 dias? Criou todas as coisas. Ele criou toda a realidade. Portanto, Jesus já acena aqui a nova criatura, a nova criação que se começa a partir dele. Porque lá em Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecam, eles se tornam escravos do pecado. A marca do pecado fica sobre eles. E o Salmo 49, versículo 7 e 8 vai dizer: homem algum pode pagar pela vida de outro homem, porque não tem preço, não há. Somente alguém superior poderia pagar essa dívida, e é a prova de Jesus, o nosso pagador, aquele que paga a nossa dívida. E nesse casamento que nós estamos vendo aqui, essa nova criatura, perceba, ali existem as talhas de água, e ao pedido de Nossa Senhora fazer tudo que nos disser, é que se começa a fazer. De fato, ali tem um problema, que é a falta de vinho. Para nós não está muito claro isso hoje, mas, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, o vinho significa a alegria do Espírito Santo. Não precisa ficar muito alegre a partir disso, não. Deixa eu explicar. Não é qualquer vinho que está falando aqui, é uma alegria, né, espiritual. Mas se você fosse participar do casamento de um judeu, não é um dia de festa, gente. São dias e dias e dias de festa à base de vinho. E o pessoal bebe vinho mesmo, o pessoal se alegra. E não ter vinho numa cerimônia como essa era faltar aquilo que era principal, aquilo que trazia alegria à festa. Isso está acontecendo. E quando Jesus vai e realiza o milagre, tem 6 talhas. 6 é um número de imperfeição. Ele é a 7ª talha. Jesus é o vinho da alegria. Ele que há tanto tempo nós estamos esperando, que chega para trazer essa alegria. Mas que fica uma imagem um pouco diferente para nós. Olha, Deus no Antigo Testamento, ele compreendia que o povo era a sua esposa. O povo era a esposa de Deus. E do mesmo jeito em Jesus, ele que desposa essa esposa, que é o novo povo de Deus. E quando é que isso ficou claro na sua vida e na sua existência? Quando você foi batizado. O batismo te torna uma nova criatura, te identifica de tal forma com Jesus, que é como se houvesse um casamento, mas num sentido muito mais forte, porque você é mergulhado nele.
nós não enxergamos com os nossos olhos humanos, mas no dia do seu batizado aconteceu algo extraordinário. Você não apenas se torna filho, mas filho no Filho Jesus. Mas mais de uma vez me falaram, quem ou já morou na roça, ou mora, ou conhece, né, a vida com os animais, quando um bezerrinho morre, a vaca para de dar leite, certo? O que faz para retornar da leite? Se corta o couro do bezerrinho que faleceu e se coloca em outro. Ao sentir o cheiro do seu bezerro, ela volta a dar leite e sente o cheiro do filho. Em outras palavras, quando você foi mergulhado em Cristo, Ele te banhou com o sangue dele, a partir de agora o Pai que nos olha, sente o cheiro do Filho, sente o cheiro do próprio Senhor em nós, porque nós fomos mergulhados nele. Esse é o grande sentido. E a partir daí eu queria desenvolver a seguinte reflexão: como é que nós temos vivido essa união com Deus? Olha, nas Sagradas Escrituras, nós não temos apenas algumas opções, algumas possibilidades que podemos ou não absorver para a nossa vida, mas existem o que nós chamamos de princípios. E quando falamos da nossa relação com Cristo, sobretudo por essa afirmação através das bodas de Caná, nós somos nova criatura e casa conosco, nós somos chamados a olhar qual tem sido a nossa relação com Deus, sabendo que nós somos dele. A teologia da redenção vai trabalhar exatamente isso. Nós não nos pertencemos, nós somos o Senhor. O que temos é dele, nossa família é dele, os filhos são a sua herança. Talvez o grande conceito que eu tenho estudado já há algum tempo e que tem que ser melhor abordado na nossa espiritualidade é o de mordomia. Por quê? O que o mordomo faz? Ele cuida de algo que não é dele. A vida não é nossa, meu irmão. Eu tenho que cuidar do jeito que o Senhor espera que eu cuide, porque um dia ele olhará para mim e perguntará: o que você fez com os seus dons? O que você fez com a família que eu lhe concedi? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a sua existência que ao eu redimir você é minha propriedade e eu deixei que você usasse disso? Qual será a resposta da nossa vida? Porque se nós não tivermos consciência disso, nós cairemos na mentira que a maioria de nós tem caído, de que nós somos donos de todas as coisas, que tudo está no nosso controle, e nós sabemos que não. É preciso viver essa dependência com o Senhor, e só vive essa dependência com Jesus quem já o reconhece como Senhor. Algumas palavras para nós hoje, quando se fala de redenção, não está muito claro para a nossa cultura. Quando se falava no Antigo Testamento de redenção, eles tinham clareza que era um ato de compra, não é? Quando se falava, por exemplo, que era um servo, a gente acha até bonito, né? Eu sou servo. Servo é escravo. Servo tem Senhor, tem alguém que manda, que está acima de tudo. E chamar Jesus de Senhor equivale a colocarmos uma condição de servo, e o servo tem uma atitude de obediência àquele que lhe é Senhor. É evidente que não é a atitude de Senhor, mas o Senhor que age na simplicidade da história. Perceba, se por um lado nós somos chamados hoje a entender que dependemos dele, que somos o Senhor, por outro lado somos chamados hoje de maneira muito especial a perceber o quanto que Deus fala na simplicidade das coisas. Eu estudava aqui, eu retomava alguns pontos, né? Lá em 1717, há 306 anos aí ia ter uma festa por ocasião do governador, né, das capitanias hereditárias dele, que ele viria para visitar o povo, precisava fazer uma festa. Aí 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves, Felipe Pedroso, vão à pesca, e não pescam absolutamente nada por muito tempo, e vai bater um desespero, porque viria o governante, né, que governava, né, a região de São Paulo, é chamada de Minas de Ouro. Ele vinha para fazer esse momento, e depois de rezar para Nossa Senhora, eles rezando, pedindo que de fato fosse essa graça, eles pescam um corpo da imagem, e depois milagrosamente pescam a cabeça, e essa cabeça é juntada ao corpo. E aí já tem uma realidade muito fundamental. Nós como cristãos precisamos que o nosso corpo esteja na cabeça de Cristo, né? Do mesmo jeito que a santa se uniu ali. E gente, dessa imagem simples, né? A chave no rio, quantos milagres aconteceram, na verdade. Eu gosto muito do escravo Zacarias, que as correntes se quebram, né, diante da imagem, e tantas graças que aconteceram devido à simplicidade. Pensa comigo, 3 pescadores, lá no Vale do Paraíba, a Senhora se aparece,
a simplicidade pela qual ela vem. Para em 1930, o Papa Pio XI proclamá-la rainha de todo o Brasil, né? E senhora nossa. Para quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 1980, vem ao Brasil e consagra aquele santuário maravilhoso da Aparecida. Perceba o que Deus pode fazer quando em nossa simplicidade nos confiamos à sua graça, vivendo essa dependência que tem que ser dele. E quando vivemos na dependência dele, nós caminhamos livremente, porque não submetemos mais a nossa vida às circunstâncias difíceis, às realidades todas que surgem, mas sabemos que nenhum é Senhor que tem que cuidar da nossa história. Tem uma coisa que o padre encerra: a sua história, já lhes disse algumas vezes, ela não é capaz de definir você, não te define. A sua história pode fazer com que você conheça onde você chegou, interprete os eventos, mas ela não define você. Nós, como cristãos, temos o conceito da graça de Deus, né? A graça de Deus atua na criatura humana e faz-a realizar coisas extraordinárias, porque Deus mesmo potencializa para que isso acontecesse. É por isso que em 1 Coríntios 10, 15, versículo 10, Paulo vai dizer: a graça de Deus em mim fez com que eu fosse o que eu fui, fez com que eu realizasse o que eu realizei. Não eu, mas a graça de Deus em mim. E Paulo chega a dizer que ele trabalhou mais do que todos os outros, mas ele fala: não eu, mas a graça de Deus em mim. Imagine se nós hoje, tomando essa decisão de viver essa união com o Senhor, olhar para Ele de verdade, o que será que Ele não vai realizar em nossas vidas? Até porque, gente, sem o vinho da alegria que é Jesus, o ser humano não vai longe. Você não tem alegria suficiente de você para a vida toda. É preciso dele, é preciso que Ele venha e derrame essa alegria, derrame essa força, para que pela sua graça possamos realizar coisas extraordinárias, e que o dia de hoje seja um dia de pedir para o Senhor essa graça, de abandonar os maus hábitos, de tirar da nossa vida aquilo que não pertence a Deus, de dar passos de transformação que nós muitas vezes temos retido, de tomar decisões que muitas vezes têm nos feito angustiar porque a gente fica em cima do mundo. Não, olha para ela, sua mãe, tal como a Esther, ela olha para Deus e pede também pela sua libertação hoje, tal como nas bodas de Caná, ela fala para você, para mim: fazer tudo o que disser, faça o que Jesus está dizendo. Ela vai te levar para perto dele para que você viva algo melhor, para que você viva santamente e, portanto, se realize em todo momento as situações da sua vida. Feche os seus olhos, feche a sua cabeça.